Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz, entre outras coisas: o meu povo foi destruído, ou está sendo destruído, porque lhe faltou conhecimento. E Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Hoje, nós somos uma geração que não conhece o Deus que diz servir, que não conhece o Deus que diz adorar. Nós estamos vivendo o que nós encontramos no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, quando a primeira geração após a morte de Josué e da geração toda que conquistou a terra prometida, vivia e eles, não conhecendo a Deus e não conhecendo o que Deus fez, se desviou totalmente dos propósitos de Deus, quebrando a aliança do Senhor. Hoje, infelizmente, a grande maioria dos que se dizem cristãos, dos que vivem dizendo serem cheios do Espírito, não estão vivendo segundo a aliança eterna realizada no sangue de Jesus Cristo. Nós não somos uma geração que conhece ao Deus Altíssimo, ao Deus que se revelou nas Sagradas Escrituras. Infelizmente, nós vivemos a repreensão que o próprio Jesus deu aos saduceus em Mateus 22, 29, quando ele diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós estamos vivendo hoje um cristianismo, se é que podemos falar que é cristianismo, fraco, sem poder, sem a presença de Jesus Cristo. Isto é o mais grave. Jesus não está presente naquilo tudo que nós dizemos que Ele está presente. Ele não se faz presente nos púlpitos das nossas igrejas, porque nós não o conhecemos. Nós dizemos que temos em nós a vida eterna, mas Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna é essa: que conheço a Ti, se referindo ao Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. Nós não conhecemos a Jesus, nós não conhecemos muito menos o seu santo Evangelho. Nós não nos alimentamos daquilo que realmente nos fortalece e faz de nós homens e mulheres fortes diante dos ataques de Satanás. Compreenda isso que eu digo agora. Você se alimenta pela manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, porque o seu corpo precisa do alimento. Mas muito mais do que o alimento para o nosso corpo físico, nós precisamos daquilo que alimenta a nossa alma e o nosso espírito. E nós não fazemos isso. Eu te pergunto, quantas vezes por dia você sente fome e sede de Deus? Fome e sede da palavra de Deus? Fome e sede de passar na presença do Altíssimo Deus? O Espírito de Deus nos toca todos os dias, fala conosco, mas nós não temos ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Nós temos ouvidos para tantas coisas nesse mundo, mas não gastamos tempo com Deus, com aquele que é a fonte de todas as coisas, daquele que nós devemos depender para tudo e para todas as coisas na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos que estar na dependência dele e tão somente dele, pois Deus, através de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8,
E no versículo 31, guarde isso para você, meu irmão. Veja o que o Senhor diz. Ele dizia isso para aqueles que criam nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que nele criam: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, versículos 31 e 36. Meus irmãos, Jesus está falando para aqueles que criam nele, que não é somente necessário a fé, mas a fé que salva, e a fé que salva só é possível se nós estivermos vivendo a palavra de Deus. Jesus dizendo, veja bem o que o Senhor fala: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aquele que não vive, que não comunga, que não busca conhecer a Deus mediante a sua palavra, não é discípulo de Jesus, e por isso não é cristão. Conhecer chavões evangélicos, chavões cristãos, não tem valor algum. É necessário conhecer a palavra, viver da palavra, e assim nós teremos em nós a verdade que nos liberta, de todo o poder do mal, que nos liberta de toda a ação de Satanás, de toda a ação do pecado, porque assim diz o Senhor em João 36, se, pois, olha a condição, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus é a ferramenta que Ele deu para cada um de nós sermos livres. Sermos livres e podermos, através dela, nos assemelharmos mais e mais a Jesus Cristo. Hoje, os cristãos procuram se assemelhar a modas, procuram se assemelhar a modismos, procuram se assemelhar naquilo que escutam de livros e mais livros, mas não aquilo que a santa palavra de Deus nos diz. E é mediante ela, e tão somente ela, que nós podemos ter em nós a vida eterna. Não existe outra fonte a não ser a palavra de Deus. E por isso, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, hoje é um tempo triste para todo aquele que de fato quer ser um verdadeiro homem ou mulher de Deus, ou um jovem de Deus, porque hoje as igrejas estão se moldando ao que o mundo quer, aquilo que o homem gostaria de ouvir, aquilo que, ao fazer, trarão pessoas e mais pessoas para a igreja, mas não verdadeiros convertidos. Só existe alguém que pode fazer de quem quer que seja um cristão verdadeiro, mediante o novo nascimento. E essa pessoa é o Espírito Santo. E ele não vai agir contra a sua vontade, pois ele te respeita. Ele te deu a capacidade de volição, a capacidade de discernir ou de tomar decisões. Pois assim como no original, quando diz da criação do homem, foi usado um termo Elohim, Deus pessoal, que criou seres pessoais. E o que é ser pessoa? É ter capacidade de discernir, ou seja, de tomar as suas decisões próprias, portanto, vontade própria, de ter inteligência
e de ter entendimento e sentimentos, e de perceber as coisas que estão ocorrendo ou não. Hoje nós nos moldamos a tudo aquilo que os nossos olhos veem no mundo, mas não aquilo que o Espírito de Deus quer vir até nós. Eu pergunto a você novamente, quanto tempo você para ouvir o seu Deus? Quanto tempo você gasta por dia orando a Deus? Compreenda que se você ama alguém, você quer conversar com essa pessoa, você quer ouvir essa pessoa, você quer dar a ele ou a ela aquilo que você pensa, aquilo que você quer trocar com ela, quer ter com ela um diálogo. Mas diálogo significa muito bem, você fala e você escuta. Então, nesse relacionamento, que não pode ser de vez em quando, que é constante, um conhece ao outro. Imagine então você, diante de um Deus Todo-Poderoso, não tendo esse diálogo constante, você não conhece o seu Deus. E não se deixa convencer, e não se deixa conhecer por Ele. E isso não muda, isso não adianta, porque Deus te conhece muito mais do que você pode imaginar. Nós falamos tanto essas coisas, nós ouvimos tanto isso, mas você coloca isso na prática? Você realmente vive isso? Eu preciso sim bater contra isso, porque hoje nós estamos vivendo um evangelho diluído, um evangelho que não vale nada, porque não há peso algum, não há sacrifício algum para ser cristão. Mas entenda que esse cristão é entre aspas, porque não é o verdadeiro cristão segundo o que o Senhor exige, segundo aquilo que está no seu evangelho. Você hoje tem uma opção: se arrependa dos seus pecados, faça um compromisso único, faça aquilo e tome aquela decisão que é a melhor e a mais inteligente da sua vida. É para você que se diz cristão mesmo que eu estou falando. É isso mesmo, se converta. Se arrependa dos seus pecados, para não viver como está na carta aos Hebreus, quando o escritor aos Hebreus diz o seguinte, Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Eu vou ler a partir do 12. Hebreus 5, do versículo 12 ao 14. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5, do 12 ao 14. E para que isso ocorra na sua vida, é necessário que você se arrependa, cresça em arrependimento, para que em você possa ser plantada a fé que salva. Somente num coração arado, purificado pelo Espírito Santo, pela humildade, é que a fé que salva pode ser plantada, e assim você pode crescer em graça, pode crescer na fé, e a cada dia realmente viver, muito mais do que dizer, viver o senhorio de Jesus na sua vida, e tê-lo então como o único verdadeiro Salvador, o único que pode te dar a vida eterna.
Não adianta, meu irmão, não tem valor algum você dizer eu sou cristão ou eu sou evangélico. Isso não tem valor algum se a sua vida não provar através do seu exemplo. Exemplo diário, todos os dias, onde quer que você esteja. Não é somente na sua casa, não é somente no seu trabalho, não é somente onde você estuda, mas é em todas as áreas da sua vida. Em todas elas, todos os dias. Pois você é chamado a testemunhar contra o mundo. E só existe uma maneira: vivendo e seguindo o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, nós somos chamados a rever toda a nossa vida. Porque a nossa vida diante de Deus não está nos fazendo mais cristãos e mais semelhantes a Jesus. E somente ao sermos mais semelhantes a Jesus é que nós estaremos cumprindo com o seu Evangelho. Entenda que Jesus, em Mateus 5, diz: seja o seu falar sim, sim, não, não. Ou seja, ou você é ou você não é. Não existe meio termo. Você não pode, para algumas coisas, dizer que é cristão, mas para outros, você age como o mundo. Em alguns momentos, você se coloca e dá testemunho de um cristão, mas em outros momentos, você dá testemunho de um mundano, de um pecador, de um ímpio. E mais, neste mesmo capítulo 5 de Mateus, Jesus diz: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Ninguém está dizendo que você vai ser perfeito aqui, mas você precisa buscar a perfeição que só existe em Deus. E o seu mais alto chamado nessa terra como cristão é o que está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Quando o próprio Deus diz: sede perfeitos, diz: sede santos como eu sou santo. Santidade no pensar, no falar e no agir. Faça isso para que o Espírito de Deus possa morar em você. E que aquilo então que Paulo diz por 2 vezes na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3 e no capítulo 6, ocorra. E você seja então um templo do Santo Espírito de Deus. Busque a Deus com todas as forças que você tem, todos os dias, todas as horas, e coloque-o sempre como primeiro em tudo na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.